Eu tinha 17 anos na época desse evento. Era 19 de março de 2016. Eu estava cuidando de um cachorro em casa de uma amiga da minha mãe para ganhar algum dinheiro extra antes de ir para a universidade no próximo ano. Era uma noite de primavera fresca. E as pessoas para quem eu estava cuidando do cachorro têm um quarto de sol incrível onde eu e meus amigos gostamos de fumar. Decidi convidar 2 outras amigas para passar a noite e tornar essa experiência de cuidar do cachorro mais divertida. Hallie e Sammy eram um pouco mais velhas, com Hallie tendo 23 anos e Sammy 22. Elas trouxeram vodka para nós bebermos. Passamos algumas horas bebendo, fumando, rindo e conversando. Então, começamos a receber uma série de telefonemas. Normalmente, isso não seria estranho, mas o telefone estava desligado. Ignoramos os primeiros telefonemas, pensando que eles deixariam uma mensagem ou ligariam de volta pela manhã, já que era quase meia-noite. As ligações eram persistentes, e podíamos sentir que a pessoa não iria desistir até que respondêssemos. Sammy decidiu atender o telefone, e havia um homem do outro lado da linha, alegando ter a carteira do dono em uma estação de gasolina a 25 minutos de distância. Isso não fazia sentido. O homem insistiu que precisávamos ir buscá-la imediatamente, o que achamos extremamente estranho. Após alguns minutos de insistência do homem, Sammy finalmente conseguiu fazer o homem entender que não sairíamos de casa e que pegaríamos a carteira na manhã seguinte. Desligamos o telefone e todos tivemos uma sensação estranha no estômago. Corremos para o quarto de trás com o cachorro Willis, fechamos todas as cortinas e trancamos a porta. Nossos julgamentos já estavam comprometidos por causa da maconha e da bebida. Conversamos e decidimos que estávamos apenas sendo paranoicos e que o homem só queria garantir que devolvêssemos a carteira ao dono de forma segura. Horas se passaram enquanto bebíamos e fumávamos mais. Então, decidimos assistir a um filme engraçado e fazer algum alimento para relaxar e nos preparar para dormir. Naquela noite, mudamos de lugar, do quarto de sol para a sala de estar, e colocamos um DVD. O quarto de sol está localizado entre a cozinha e a sala de estar da casa, e também junto à piscina no quintal. A porta entre a piscina e o quarto de sol não tem fechadura, mas a porta entre a cozinha, a sala de estar e o quarto de sol não tem uma porta de cachorro para Willy sair para fazer xixi. Embora estivéssemos um pouco assustados pela ligação telefônica, concordamos que estávamos em um bairro seguro e que Willis latiria se algo viesse à porta. O tempo passava, e estávamos rindo no sofá, Hallie e eu sentados juntas em um exame do outro lado da sala. O relógio marcou 3 horas da manhã, e foi quando as coisas começaram a ficar assustadoras. Lembremos que havíamos deixado a porta que podia ser trancada aberta para Willis sair para fazer xixi. Foi por essa porta que ele entrou. Eu estava completamente imersa no filme. Mas você já sentiu aquela sensação inexplicável de que está sendo observado? Essa sensação se tornou avassaladora. Virei-me na direção da cozinha e vi uma massa escura agachada na cozinha. Congelei. Por um segundo, pensei que estava vendo coisas. Continuei observando enquanto essa massa esticava a mão para cima e pegava algo no armário. Foi quando percebi que havia alguém na casa. Empurrei o braço de Hallie e sussurrei. Hallie, acho que tem alguém na casa. Ela olhou para a cozinha e gritou. A massa escura virou a cabeça e olhou diretamente para mim. Nós nos encaramos e meu corpo inteiro ficou tenso. Tudo o que podia ver eram seus olhos azuis penetrantes contra o lâmpada laranja na mesa, abaixo do armário. Tudo mais estava coberto por sua jaqueta OG, calças, sapatos e luvas. Ele até usava um capacete que cobria até o nariz e a boca. Sammy levantou para ver o que Hallie e eu estávamos olhando. De alguma forma, conseguiu reunir coragem para gritar. Saia daqui. Ele calmamente fechou o armário e saiu lentamente pela porta do quarto de sol. Corremos para o canto mais distante da sala, longe do lugar onde ele estava agachado, e ligamos para a polícia. Eles chegaram em 3 minutos, procuraram toda a casa, tomaram nossos depoimentos e ficaram do lado de fora da casa durante toda a noite para ver se o intruso voltaria. Nós 3 não ficamos por muito tempo para ver se ele voltaria. Deixamos a bebida, a maconha e meu carro na casa com a polícia e o cachorro e fomos para casa. Voltamos no dia seguinte e encontramos roupas espalhadas pela casa e migalhas perto da porta de cachorro, o que fazia sentido, já que Willis não latiria para quem entrou. Até hoje, ainda não sabemos quem nos ligou ou quem entrou na casa. Eu não voltei lá desde então.
Eu tinha 16 anos e morava no meio do nada em uma fazenda. Era perto da meia-noite, e eu estava sozinho em casa assistindo a um filme com Bear, nosso cachorro de longa data. Ele estava ficando velho e não era muito ativo, então podia assistir a um filme inteiro ao meu lado sem se mexer. Foi durante uma das partes mais silenciosas do filme que o ouvido de Bear subitamente se levantou e ele virou a cabeça. Mutei o televisor, mas não ouvi nada. Bear permaneceu completamente focado em uma direção, que era em direção à porta da frente. Meu primeiro instinto foi que alguém estava na porta, mas isso não fazia sentido, considerando a localização da casa. Era necessário ir completamente fora do caminho para chegar até nossa casa. Nunca tivemos alguém vir à porta sem ser esperado, e isso simplesmente não acontecia por ali. Ignorei como sendo apenas um animal e voltei a aumentar o volume do televisor. Logo depois, Bear começou a rosnar silenciosamente na mesma direção. Em todo o tempo que convivi com esse cachorro, ouvi-o rosnar apenas 2 vezes antes. A essa altura, decidi que precisava, pelo menos, ir verificar o que era. Peguei uma das várias armas da família e fui até a porta da frente. Abri a porta e não vi nada, então saí para verificar. Andei cerca de 30 jardas do pórtico e olhei para a noite. Não havia nada além de escuridão, então voltei. Tomei um passo de volta para casa antes de parar. Sentado no canto do deck, estava um homem deitado fetal, tentando se esconder. Fiquei parado tentando pensar no que fazer. Não pretendia andar direto até aquele sujeito, então fui silenciosamente até a porta dos fundos. Ela estava destrancada porque sempre deixávamos nossas portas destrancadas. Não é algo com o que precisávamos nos preocupar no meio do nada. Assim que entrei, corri de volta para a porta da frente, a trancando e bloqueando completamente. Depois, fiz o mesmo com todas as janelas e portas da casa. Chamei a polícia, e depois de 30 minutos eles finalmente chegaram. Procurei por toda a propriedade, mas não encontrei nada. Isso foi um pouco aliviador. Parte de mim começou a pensar que tinha imaginado a presença. Após a polícia sair, decidi ir dormir. Na manhã seguinte, fui para a cozinha começar a fazer o café da manhã. Mas quando fui pegar uma faca para cortar frutas, não pude deixar de notar que uma faca estava faltando. Fiquei confuso. Estava certeza de que estava lá na noite anterior. Tive uma sensação ruim e decidi chamar a polícia novamente. 2 policiais chegaram. Desta vez, pedi para que eles procurassem dentro da casa. Fiquei do lado de fora enquanto eles faziam isso. Após alguns minutos, os 2 policiais saíram com um homem magro e magricela algemado. O homem foi encontrado sob as escadas do porão, segurando uma faca com ambas as mãos. Era a faca que estava faltando na minha cozinha. Após uma curta luta, o homem foi detido. Era o mesmo homem que estava se escondendo do lado de fora. Após contar toda a história à polícia, eles acreditaram que ele provavelmente havia entrado pela porta da frente durante o tempo em que eu fui até a porta dos fundos e entrei. Não sei o que ele estava fazendo lá, e a polícia também não. O fato de ele ter agarrado uma faca não podia significar nada bom. Ainda penso sobre o que teria acontecido se o homem tivesse procurado em algum lugar da casa naquela noite e eventualmente me encontrado dormindo. Eu tinha 10 anos e meu irmão mais novo tinha 7. Estávamos brincando com outros garotos da vizinhança, mas finalmente voltamos para casa quando o sol começou a se pôr. Nosso pai e mãe geralmente saíam para jantar em diferentes restaurantes da cidade, deixando meu irmão e eu em casa sozinhos. Muitas vezes eles nos avisavam antes de sair, mas se estivéssemos brincando lá fora, simplesmente nos deixavam jogando. Quando voltamos para casa e não havia ninguém lá, assumimos que eles haviam saído para jantar. Confirmamos isso com uma nota deixada na bancada da cozinha. Eu e meu irmão fomos para a sala de estar a assistir TV, algo que geralmente fazíamos antes de dormir. Depois de meia hora, estava completamente escuro lá fora. Justo naquele momento, ouvi o sino da porta tocar, seguido por pancadas. A princípio, pensei que fosse nossos pais voltando, mas era muito incomum para eles usar a porta da frente, muito menos não terem a chave. A chance de o controle remoto da garagem não funcionar e eles terem que pegar uma chave era extremamente baixa. Embora eu percebesse que ainda era possível, deixei a sala de estar e fui até a porta da frente ver quem era. Ao me aproximar, ouvi uma voz de homem gritando que estava vendendo cookies da Girl Souls. Fiquei extremamente confuso,
considerando a hora do dia. Olhei pela janela e vi um homem adulto completamente sozinho, sem cookies em mãos e sem estar com sua filha, como eu esperava. O homem gritou mais uma vez antes de mover a mão para a maçaneta da porta. Meu coração caiu, percebendo que havíamos esquecido de trancar a porta ao entrar para a noite. A maçaneta começou a girar lentamente, e rapidamente engatei o travamento. Um clique ecoou, mas era alto demais. O homem obviamente ouviu e agora sabia que alguém estava dentro. Esperei um minuto antes de olhar novamente. O homem estava olhando pela janela da sala de estar diretamente para meu irmão mais novo, que estava completamente ciente do que estava acontecendo. Pude ver uma arma presa à lateral esquerda de sua cintura. Corri de volta para a sala de estar e fechei as venezianas. Expliquei para meu irmão que deveríamos ir pegar sorvete no porão. Precisava levá-lo longe de qualquer janela, mas sabia que, se ele soubesse o que estava acontecendo, ficaria histérico. Ele concordou e fomos para o porão. Silenciosamente trancamos a porta do porão atrás de nós. Comemos o sorvete e, eventualmente, ouvimos o zumbido da porta da garagem se abrindo no andar de cima, sinalizando que meus pais haviam voltado para casa. Mais tarde, quando meu irmão não estava por perto, contei aos meus pais o que havia acontecido. Eles ficaram horrorizados. Naturalmente, chamaram a polícia. A polícia inspecionou o lugar e uma das primeiras coisas que notaram foi que a fechadura da porta da frente tinha sido claramente adulterada, confirmando que o homem tinha más intenções e estava tentando entrar. O homem nunca foi identificado. Até hoje, meu irmão mais novo não sabe que esse evento ocorreu. Se você tem algum relato para nos enviar, envie para o nosso e-mail na descrição do vídeo ou deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like.